Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O mínimo que você precisa saber para ser um católico. Fique até o final desse vídeo, eu quero colocar alguns pontos aqui para você. Essa é uma introdução, né, de uma série de vídeos que irei gravar com esse intuito, né? O mínimo que nós precisamos saber para ser um católico. Eu quero me inspirar no livro do padre Pedro, que é um padre da diocese de Florianópolis. Ele é um padre exorcista que eu tive a oportunidade de conhecer, e ele tem um livro maravilhoso que é isso, né? Ele trata do catecismo da Igreja Católica em 60 questões. Então nós vamos aqui tentar resumir bem, como o texto já diz, né? O mínimo. E eu quero colocar aqui nesse vídeo de introdução exatamente algumas balizas para que a gente possa entender como é necessário o conhecimento da doutrina, da palavra de Deus e de tudo aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Primeira coisa, eu queria trazer um texto bíblico para você que diz exatamente isso. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: "O meu povo se perde por falta de conhecimento." Nosso saudoso e querido Papa Bento XVI, ele já diria a mesma coisa a respeito disso, que o povo se perde por falta de conhecimento. Ora, no mundo que nós vivemos, de tanta confusão, de tanto disse-me-disse, de tantos sábios e gurus, de tantas pessoas que estão trazendo sofismas como se fossem realidades, nunca foi tão urgente a formação do povo católico. Por isso eu quero, nesse esforço, junto com você, fazer com que a gente possa conhecer um pouquinho mais daquilo que é o mínimo, o essencial, para que a gente possa progredir no caminho de Deus. Então, primeira coisa, primeira baliza: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Depois, nosso primeiro Papa nos disse, São Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele vai dizer: "Estais sempre prontos a responder na vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança." Nós temos que estar pronto para dar uma resposta a todos aqueles que nos pedirem a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Isso aqui é primordial para cada um de nós. Segunda baliza é essa, né? Primeira baliza, a palavra de Deus nos diz isso, que o povo se perde por falta de conhecimento. Depois, o nosso primeiro Papa, São Pedro, ele vai dizer exatamente isso, que nós temos que estar prontos, né? Nós temos que estar prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Depois, São João Paulo II nos recorda que guardar o depósito da fé que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Então, guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja. E eu disse isso em outros vídeos, né? A razão principal, pelo qual o Papa existe, pelo qual a igreja está aqui, não é outra. A missão principal é guardar e transmitir o depósito da fé. Aquilo que recebeu integralmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão nossa, de guardar junto com a igreja, em crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. São Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Imagina isso, irmãos. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática sobre a igreja, chamada Lumen Gentium, ele vai dizer algo sobre a igreja que é maravilhoso. A igreja, ela é sacramento universal da salvação. Isso significa dizer que a salvação de Cristo, que chega até nós, ela chega através da igreja. Vamos recordar também, né, colocando aqui a nossa quinta baliza. Então, recordar, primeiro, a palavra de Deus, depois a palavra do primeiro Papa, depois São João Paulo II, um Papa, né, mais recente, que organizou o catecismo,
né? Nós temos esse presente aí que é o novo catecismo. Depois, de novo, a palavra de Deus, São Paulo dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Agora o catecismo, a palavra da igreja na sua doutrina. O catecismo da Igreja Católica, ele apresenta para nós um desenvolvimento da fé extraordinário, meus irmãos. Veja, ali tem uma dinâmica rica para cada um de nós. Primeira parte do catecismo é o credo. É aquilo que a gente crê. É o conteúdo da nossa fé. Segunda parte do catecismo é a liturgia e os sacramentos. Ou seja, aquilo que a gente celebra. Então a gente celebra aquilo que crê, né? A gente celebra aquilo que crê. A terceira parte do catecismo é a moral, o que nós devemos fazer. E lá está resumido muito bem nos 10 mandamentos. E a última parte do catecismo que fala da oração. Então nós vamos perpassar aí por todas essas partes do catecismo. Vamos devagar, sem pressa, né? Eu quero ver se eu lanço um vídeo por semana, pelo menos, para que a gente possa ir aí se aprofundando, né? Se aprofundando no conhecimento. Porque, volta a dizer, o profeta Oséias diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E agora eu quero trazer a palavra também como uma última baliza, uma palavra de um grande doutor da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Ele diz, os que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Que palavra forte! Os que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Nós temos visto isso acontecer hoje. Muitas pessoas, infelizmente, meus irmãos, vencidas pelo erro. Não, nós não queremos ser vencidos pelo erro. Nós queremos ser vencidos pela verdade. Então, convide as pessoas, né? Eu vou fazer um cartaz, vou colocar. Convide as pessoas para que a gente possa juntos, né? Eu vou fazer vídeos curtos, mas muito objetivos sobre o catecismo em 60 questões. Vamos estudar e vamos ver o mínimo que a gente precisa para ser um bom católico, um católico praticante. Deus abençoe você, aguardo você, convide as pessoas, convida ela para se inscreverem no canal, porque assim que cada vídeo for lançado, você receberá uma notificação, você ativando o sininho das notificações para todas, né? E você receberá lá cada vídeo falando, né, do aprofundamento do catecismo em 60 questões. É um desafio para mim, é um desafio para você estar perseverando junto aí. Deus abençoe.